Graça e paz, irmãos. Amém. Deus te abençoe com um ótimo domingo. Amém. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no texto de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Você sabe onde que está Malaquias? É bem facinho. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler um versículo. É o versículo 6. Versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém, amados? Você recebe essa palavra aí? Amém. Amém, né, irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, aqui estamos, meu Deus, diante da Tua palavra. Meu Deus, e queremos Te pedir, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, e que essas verdades aqui do texto do Senhor, Pai, alcance o nosso coração, o nosso espírito, e nos movam, meu Deus, para o centro da Tua vontade, é o nosso desejo, é a nossa necessidade maior, meu Deus, e assim nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos dar mais um passo aqui na nossa jornada, né? Rumo às respostas para uma pergunta muito importante. Qual é a pergunta? Quem é Deus? Quem é Deus, né? Nós começamos essa jornada no texto de Isaías, capítulo 6, né? Aquela experiência maravilhosa que o profeta viveu. E o texto vai ali nos lembrar, né, que Deus é santo, que Deus é soberano. Na sequência, nós analisamos o texto da primeira carta de João, capítulo 4, né, quando ali diz que Deus é amor, né? Então as implicações disso, né, como isso afeta a nossa vida, a nossa percepção de Deus, os nossos relacionamentos, né? No domingo passado, nós tivemos nosso terceiro encontro neste propósito, e estamos falando, né, no texto do Salmo 89, a partir desse texto, né, que Deus é, quem lembra? Domingo passado. Isso, Deus é justo, né? Perfeitamente justo. O que significa isso, né? Como isso afeta as nossas escolhas, como isso afeta a nossa vida, né? E hoje nós temos aqui o próprio Deus afirmando através do profeta Malaquias que ele é o que, irmãos? Imutável, né? Então Deus é santo, Deus é soberano, Deus é amor, Deus é justo, né? Perfeitamente justo, e Deus é imutável. O que significa isso? Como assim imutável? Como isso afeta a nossa vida? Né? Entre todos os atributos, alguns pensam que esse é o mais fácil da gente entender, né? Deus é imutável. Olha isso que o texto, né, do versículo 6 está dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável na sua natureza, Deus é imutável nas suas perfeições, Deus é imutável nos seus propósitos, nos seus planos. O que significa isso? Deus não tem plano B, irmãos. Deus só tem plano A, né? Quem tem plano B é a gente, né? E a gente precisa ter plano B, porque às vezes o nosso plano A falha, né, irmãos? Mas o que Jó disse a respeito dos planos de Deus? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus não precisa de plano B, irmãos. O plano A já é suficiente, né? E o que ele planejou vai se cumprir. Então Deus é imutável nos seus planos, né? E a notícia é boa que você faz parte dos planos de Deus, né? Deus é imutável também nas suas promessas. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Deus é imutável nas suas dádivas, né? A Bíblia é clara ao afirmar que Deus não muda de ideia. Deus não muda de vontade. Deus não muda a sua natureza, né?
A imutabilidade de Deus fala da sua perfeição, né, irmãos? Porque se algo muda, ou muda para melhor, ou muda para pior. Se Deus mudar para melhor, então ele não era perfeito. E se Deus mudar para pior? Aí deixa de ser perfeito, né? Então Deus não muda, porque ele não precisa mudar. Deus já é perfeito, né? Mais uma vez, né? Aqui a gente tem essa verdade, né? De que os atributos de Deus operam simultaneamente. Os atributos de Deus são interdependentes, né? Por exemplo, falar da imutabilidade de Deus é falar da sua onisciência, o Deus que tudo sabe. Porque geralmente quando alguém muda porque chegou uma informação nova, né? Ou muda porque mudou uma circunstância que não estava prevista. Mas isso não acontece com Deus. Deus não tem nada para aprender, né? Ele é a fonte de todo saber. Ele é o Deus onisciente, né? Ele enxerga o passado, o presente e o futuro. Para ele é a mesma coisa, né? Ele não está preso nessa dimensão temporal que eu e você estamos. Deus é atemporal, né? Então, Deus não tem nada para aprender, não tem nada para avançar, para evoluir, para crescer, né? A ideia de um Deus que vai evoluindo não está no texto bíblico, não tem na Bíblia, né? O Deus que nós servimos é um Deus eternamente perfeito, por isso, imutável, né? Imutável. E uma das implicações dessa imutabilidade de Deus é que ele não é instável como o ser humano. O ser humano é instável? Tem hora que está triste, tem hora que está alegre, né? Tem hora que está feliz, tem hora que está bravo. Quando o Tiago escreve sobre isso, né, ele fala que em Deus não há mudança, né? Deus não pode mudar e nele não há sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, né? Descendo do Pai das luzes, em quem não há nem sombra de variação. Né? Falar da perfeição de Deus, da imutabilidade de Deus, né? É falar de um Deus que é perfeitamente estável. Perfeitamente estável. Diferente da gente, né? Deus é perfeitamente estável. Falar também que Deus é imutável, né? Pegando carona aqui naquilo que nós falamos no domingo passado, é dizer que também Deus é imutável nos seus juízos, né? Nos seus decretos, no julgamento que ele faz. Deus é imutável, né? Irmãos, para o julgamento que Deus faz, não tem apelação. Vou apelar para a instância superior. Não tem, né, pastor? Não tem instância superior, ele é a última instância. E o seu julgamento é perfeito, né? Então, olha só, quando a gente pensa que os decretos de Deus, os juízos de Deus também são imutáveis, acende uma luzinha de alerta no nosso painel, né? Porque se Deus é imutável, e o objetivo de Deus é que eu e você se aproximemos dele, e Deus é imutável, quem você acha que tem que mudar? Então a segunda verdade desse texto, está aí na sua mão, versículo 6, né? A primeira é que Deus é imutável. A segunda é que quem tem que mudar é quem, irmãos? Somos nós, irmãos. E é isso que ele está dizendo aí com filhos de Jacó, não é isso que você tem aí nas suas mãos? Né? A W. Tozer diz que em Deus nenhuma mudança é possível. Já no homem, ela é inevitável. Quando Deus diz aí, filhos de Jacó, você estranhou? Você estranhou ele falar, filhos de Jacó? Por quê? Porque Jacó não teve o seu nome mudado por Deus? Qual o novo nome de Jacó? Isso, Israel, né? E já fazia tempo, irmão, nós estamos aqui em Malaquias, o último livro, né?
do Antigo Testamento, um dos últimos que foi escrito, e Deus está chamando o povo, o seu povo, de filhos de Jacó. Não era para ele chamar de filhos de Israel? Era? Por que Deus está chamando eles de filhos de Jacó? O que significa Jacó? Suplantador, enganador, né? E enquanto Deus está dizendo aqui, eu, o Senhor, não mudo, vírgula, mas vocês precisam mudar, né? Porque o coração de vocês é coração de filho de Jacó, irmãos, né? De filhos de Jacó. Aliás, irmãos, esse é o assunto, né, do capítulo 3. Aqui nós temos, né, o Deus que não muda e os filhos de Jacó. O Deus que é perfeitamente imutável, ele é perfeito, e o homem, né, que é volúvel. Né? Nós temos um Deus que não precisa mudar e um homem que precisa mudar muita coisa, sim ou não? Muita coisa, irmãos. Então esse é o assunto do capítulo 3. Antes do versículo 6 que a gente leu, e depois do versículo 6, tanto antes como depois. Vamos ver isso aí? Veja comigo aí, está na sua mão, versículo 1, o que diz lá? Versículo 1, vamos ler o versículo 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1, eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 2, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O que a gente tem aí, irmãos? Quando ele vier vai ser fogo. Fogo do ourives fala do quê? Isso, purificação. Né? Então no fogo do ourives, aquilo que é sujeira se queima, fica só o ouro puro. Né? Se ele fala de sabão do lavandeiro, está dizendo o quê? O povo precisa de limpeza, precisa limpar o coração, precisa limpar os lábios. Né? Olha o versículo seguinte, vai na mesma linha, versículo 3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como a prata. Então, ao Senhor trarão ofertas de justiça. O que é ofertas de justiça? Irmãos, versículo 4 complementa a ideia. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. O que é uma oferta suave? É uma oferta aceitável. A oferta de Abel foi suave, aceitável. A oferta de Caim, não. Ele está falando aqui, vocês precisam viver uma lavagem, uma purificação. Eu vou produzir isso em vocês. E aí sim, a oferta de vocês será aceitável. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de Deus aceitar a oferta, ele tem que aceitar o ofertante. Né? Antes de aceitar a oferta, ele precisa aceitar o ofertante. E ele estava dizendo aqui, vocês precisam viver uma purificação. Eu, o Senhor, sou imutável, mas vocês precisam mudar. Olha o versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, seria uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários
e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, do versículo 1 ao versículo 5, Deus está dizendo, vocês precisam mudar. No versículo 6, nosso versículo dessa manhã, o versículo principal, ele está dizendo, eu, o Senhor, não mudo, eu sou imutável. E aí no versículo seguinte, irmãos, no versículo 7, o assunto é o mesmo. Eu e você que precisamos mudar. Vem no versículo 7 comigo. Diz, desde os dias de vosso pai vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Mas o que a gente precisa mudar? Irmãos, isso aqui é a situação daquele que precisa mudar. Ele nem sabe o que precisa mudar. É uma cegueira perigosa. Nossa, mas precisa mudar alguma coisa? Mas parece que eu estou tão bem. Nossa, mas eu sou uma pessoa boa. Nossa, mas eu não faço mal para ninguém. O que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me dizeis, em que te roubamos? De novo, não estão percebendo. Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha o quê, irmãos? Deus está dizendo, não vou ficar devendo nada para ninguém. Aquilo que você entregar, Deus vai te dar ainda mais. Eu aprendi isso com o pastor Fábio, um amigo meu, ele disse, a oferta sai do nosso bolso, mas não sai da nossa vida. É isso que Deus está dizendo para eles. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E o versículo 12, Deus diz, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que nós temos aqui, irmãos? Do versículo 1 ao versículo 5, do versículo 7 ao versículo 12, é o assunto do capítulo 3, Deus está dizendo, vocês precisam mudar. Vocês precisam enxergar o coração de vocês não estão enxergando. E quando vocês enxergarem, o versículo 11, o versículo 12, está nos dando a dica aí. Vocês vão ser abençoados. Então não é que a gente deve mudar, irmãos, presta atenção, é mais do que isso. Eu e você precisamos mudar. Porque quem ganha é quem? É a gente, irmãos. Deus não precisa da nossa mudança. Deus é autossuficiente. Deus tem tudo que Ele precisa. Quem que precisa da nossa mudança? Nós mesmos. E aí Deus está dizendo, e as nações vão olhar para vocês e vão falar, puxa, que povo abençoado. São bem-aventurados. Esse é o assunto, irmãos, do capítulo 3. Deus é perfeito, Deus é imutável. Quem precisa mudar somos nós. Agora perceba, meu irmão, que mesmo aqui, nesse cenário triste, do ser humano completamente reprovável, Deus continua conosco e não desiste de nós. É ou não é? Não é isso que você tem aí no versículo 2 e no versículo 3? Ele está falando, eu vou purificar vocês como ouro, vou purificar vocês como a prata, vou lavar vocês com sabão, vou lavar vocês com sabão, vou tornar vocês limpos, e daí sim, a oferta de vocês vai ser uma oferta suave, vai ser aceitável. Eu vou trabalhar em vocês. Isso aqui me lembra o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, quando Paulo diz, tendo por certo isso, que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia
de Jesus Cristo. Deus começou uma obra em você, irmãos, e Ele vai terminar, né? Ele não vai desistir, porque você é o plano A de Deus, né? Você é o plano A, e Ele não vai arrumar um plano B. Aquele que começou a boa obra, aí Paulo está dizendo, essa é uma certeza. É uma certeza. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Enquanto nós correspondemos ao convite de Deus, quando nós dizemos sim ao convite de Deus, quando nós dizemos, é verdade, Senhor, o Senhor está certo, quem está errado sou eu, quem tem que mudar sou eu. Estou me matriculando nessa escola da transformação. Quando a gente está vivendo esse caminho, irmãos, essa escola da transformação, nós podemos contar com a ação de Deus. E o texto é muito claro. Quem vai promover essa limpeza é Deus. Nós continuamos dependentes de Deus. Claro, você tem que dar o seu passo, você tem que corresponder, você tem que dizer sim, você tem que aceitar esse convite de Deus, para essa escola da transformação, mas no final das contas, irmão, nós continuamos dependentes de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da ação do Espírito. Amém, amados? Que fique claro, nós continuamos dependentes de Deus. Não é algo que a gente vai fazer na força do nosso braço. É Deus que vai produzir isso em nós. Ele começou a sua boa obra em nós, e porque Ele é imutável, Ele não desiste de nós. Amém, amados? Glória a Deus, Glória a Deus. E a terceira verdade, irmãos, que esse texto nos traz, está aí no versículo 6 também. Está tudo aí no versículo 6. É quando Deus diz, por isso eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. O que o texto está nos ensinando aqui, irmãos? Que o Deus imutável, que não precisa mudar, permanece fiel. É imutável também na sua fidelidade. A aliança de Deus conosco é eterna, é imutável, é inquebrável. E glória a Deus por isso, irmãos? Presta atenção, Deus não tem um contrato conosco. Deus tem uma aliança. A gente está mais acostumado com a linguagem contratual, E no contrato tem uma cláusula rescisória. Se o outro não cumprir a parte dele, eu posso rescindir o contrato. Irmãos, graças a Deus a gente não tem um contrato com Deus. Senão esse contrato já teria sido rescindido, irmãos. Deus tem conosco uma aliança. E a aliança é inquebrável, é imutável, é eterna. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele está dizendo, que se formos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel. Permanece fiel. E ele diz, porque Ele, o Senhor, não pode negar a si mesmo. É o que Deus é, irmãos. Deus é fiel. Deus é eternamente fiel. Deus é imutável no seu amor. Deus é imutável na sua graça. Deus é imutável na sua misericórdia. Deus é imutável nas suas promessas. Deus é imutável. Já o ser humano, tem hora que ama mais, tem hora que o ser humano ama menos, sim ou não? Tem hora que você gosta mais, tem hora que você gosta menos, não é assim? Deus não, irmãos. Deus não. Deus permanece imutável no seu amor, Deus permanece imutável nas suas promessas, Deus permanece imutável, irmãos, na sua boa vontade para conosco, no seu bom plano, seu bom propósito, seu bom projeto. O nosso amado Salvador, nosso amoroso Salvador, continua amoroso sempre, irmãos. Você já leu isso lá em Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
é imutável. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Deus por isso. O amor imutável de Deus, né? O fato de Deus ser imutável sempre vem acompanhado do seu cuidado, do seu amor também imutável. O salmista percebe isso, escrevendo o Salmo 102, versículo 27 e 28, ele fala sobre isso, ele diz, mas tu permaneces o mesmo. Falando de Deus, Senhor, tu permaneces o mesmo, os seus dias jamais terão fim. E aí ele diz, os filhos de teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na sua presença. Porque Deus é eterno, o cuidado dele também é eterno. Porque Deus é imutável, seu cuidado por nós, irmãos, é imutável. Glória a Deus por isso. Deus continua firme, Deus permanece fiel, Deus continua, permanece, preserva a sua aliança conosco. Ele não desiste de nós. Apesar de nós, Deus não desiste de nós. Pensar num Deus imutável, entender que Deus é imutável, é uma excelente notícia, sim ou não? Uma excelente notícia. A W. Tozer, comentando essa imutabilidade de Deus, ele diz, nesse mundo onde as pessoas nos esquecem, mudam de atitude para conosco de acordo com os ditames dos seus interesses pessoais, nesse mundo onde as pessoas reveem sua opinião a nosso respeito, por qualquer motivo, ele diz, não é maravilhoso, não é maravilhoso, não é encorajador saber que o Deus com quem nos relacionamos não muda, Irmãos, muita gente pode mudar com você, quem estava junto te abandona, quem era amigo de repente desaparece, Quem queria o teu bem daqui a pouco está querendo o teu mal, mas Deus continua o mesmo, irmãos, glória a Deus. Deus continua contigo, Deus não sofre variação de humor. Será que eu oro hoje? Não sei. Será que Deus está bem-humorado? Será que Ele está bravo? Será que é a melhor hora para eu orar? Não. Deus não tem variação do humor, fica tranquilo. Deus não tem variação do humor, Deus não esfria as suas afeições, Deus não perde o entusiasmo. E por causa disso, irmãos, nós podemos, em primeiro lugar, confiar nesse Deus que é fiel. E segundo, continuar confiando, Porque às vezes a gente confia e daqui a pouco desconfia. Confia e desconfia. Então, irmão, você pode confiar e continuar confiando. Aliás, é sobre isso que o texto vai nos dizer aqui, vai nos apresentar um povo que já estava desconfiando de Deus. Deus está dizendo, gente, vocês estão desconfiando de mim? Eu não mudo. Quer ver? Veja comigo, versículo 13. Versículo 13, 14 e 15. Os 3 versículos. O que você tem aí? Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? De novo a cegueira. De novo a cegueira. Versículo 14. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? E o versículo 15 diz, por isso agora consideramos felizes ou bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ileso os que desafiam a Deus. Então o povo está aqui. Aqui o Warren Wiersbe diz que nós temos 2 grupos de pessoas aqui. Nos versículos 13, 14 e 15, nós temos os murmuradores. Eles estão dizendo, eu acho que, não sei, esse negócio de obedecer a Deus,
eu acho que a gente não está ganhando nada com isso. Estou vendo o ímpio prosperar, não acontece nada com ele, né? Parece que Deus não está vendo, Deus não está fazendo nada, né? E aí nos versículos seguintes, veja comigo aí, versículo 16, 17, 18, nós temos um outro grupo. Ele diz, depois aqueles que temiam ao Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca de quem? Dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. É o outro grupo. É o grupo do justo. Versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles, os justos, serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão de quem? Não é do filho. Do filho que obedece. Não é isso que está escrito aí? Do filho que obedece. Do filho que percebeu que quem tem que mudar é ele mesmo, e não o pai. Do filho que se matriculou, né, nessa escola da transformação. Eu terei compaixão. E o versículo 18 encerra dizendo, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Irmãos, quantas vezes aquele que teme a Deus pensa, puxa, acho que Deus não está prestando atenção, né, naquilo que eu estou fazendo, no bem que eu estou fazendo. Eu merecia mais do que eu estou recebendo. E o texto está dizendo, Deus está dizendo, eu não estou alheio. Eu estou percebendo. E eu vou fazer diferença. Por quê? Porque eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel à minha palavra. Eu sou fiel às promessas, né, que eu declarei. Eu sou fiel aos juízos que eu decretei. Fica tranquilo. Acalma esse coração agitado, né, indignado. Né? Não tem motivo, irmão, para você estar indignado, para você desconfiar, né, da ação de Deus. É isso que Deus está dizendo. Eu não mudo. Então o que a gente não pode esquecermos? Primeiro, né, Deus é imutável. Deus é imutável na sua boa vontade, no seu plano para conosco, no seu propósito. Né? Qual é o propósito de Deus? Qual é o eterno propósito de Deus? Uma família com muitos filhos, isso, semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus. E ele não mudou, irmãos. E você está incluído nesse plano. Amém? Você está incluído nesse plano. Deus não mudou. Outra coisa que você não pode esquecer. Deus segue imutável. Mas eu e você precisamos mudar. Sim ou não? Né? E quanto mais cedo a gente perceber, melhor. E quanto menos cegueira a gente tiver a respeito de nós mesmos, melhor. Senão a gente fica igual esse povo aqui. Eu estou errado? Mas no quê? Eu estou te ofendendo, senhor? Mas no quê? Eu estou te roubando? Uma cegueira, irmãos. A gente precisa enxergar quem a gente realmente é. Né? Essa transformação começa por se perceber, né? E é conhecendo a Deus que a gente consegue enxergar o contraste entre Deus e nós. Tá? Primeiro texto que a gente estudou, né, no mês passado, já é mês passado, né, irmãos, que nós já estamos em setembro, né? Isaías capítulo 6, né? Isaías vive essa experiência. Conhecendo quem é Deus, percebe quem ele mesmo é. É um dos motivos da gente estar vivendo essa jornada aqui, né? Para conhecer quem é Deus, para a gente poder se perceber. Para a gente poder se perceber. Quando fazemos meia volta, né, caminhamos em direção a Deus, né, para o centro da vontade de Deus, nós podemos viver esta certeza que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Né? Podemos, então, vencer a insegurança,
podemos vencer o medo, né? O medo aqui, em especial, o medo da reprovação de Deus, né? Podemos vencer, irmãos, sobre a ansiedade, também chamada de excesso de futuro, né? Preocupação com o futuro. Por que você pode vencer a ansiedade e a preocupação com o futuro? Porque o seu futuro é de bênção, não é isso que Deus está dizendo? Seu futuro é um futuro de recompensas. Seu futuro é um futuro de galardão. Deus, né, está aqui, Ele mesmo dizendo isso, né? Ele faz e fará diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve, né? A gente falava sobre isso domingo passado, né? Do Deus que é justo, né? Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, né? E vamos receber, né, mediante o resultado, né, do plantio que a gente fez, né? Do plantio, irmãos, tudo que você plantou de bom, você vai colher, né? As ervas daninhas também, né? Mas Deus é justo, Ele não vai deixar que você sofra prejuízo nenhum, né? Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. A Bíblia diz que até um copo d'água, né, que for dado em nome dele, vai ter o seu galardão. Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. Então, Deus é imutável, número 1. Número 2, quem tem que mudar somos nós, né? E número 3, Deus permanece fiel, porque Ele é imutável, Ele permanece fiel. Amém, amados? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Pai, nós queremos te louvar, meu Deus, te bendizer. O nosso coração se enche de alegria, de paz, de segurança, quando entendemos, meu Deus, que Tu és o Deus imutável. As Tuas promessas permanecem, Teu amor permanece, a Tua misericórdia permanece, como diz o versículo 6, é a causa de não sermos consumidos, a Tua imutabilidade. Nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos, te adoramos e te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito alcance o nosso coração, abrindo os nossos olhos, meu Deus, para enxergarmos quem nós realmente somos. Para enxergarmos, meu Deus, o quanto nós estamos longe do Teu propósito para nós. Para enxergarmos, meu Deus, o quanto a gente ainda precisa avançar, quanto progresso a gente ainda precisa fazer, quanta coisa a gente precisa aprender, quanta obediência a gente ainda precisa viver. Pai, nos livra, Senhor, da superficialidade. Nos livra, meu Deus, de termos um conceito mais elevado de nós mesmos do que convém. Pai, que tenhamos nossos olhos abertos, meu Deus, para quem Tu és. Os nossos olhos abertos para quem nós somos. Possamos viver, meu Deus, a transformação que nós tanto precisamos. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos socorra, meu Deus, nesta missão, neste propósito. Meu Deus, que o Senhor esteja firmando, meu Deus, em nosso coração esta certeza, que o Senhor continua fiel às Tuas promessas. E a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai terminar. Pai, nós Te louvamos, meu Deus, de coração nós Te agradecemos, invocando este governo do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes e corações, essa semana que vai começando, que seja assim, meu Deus, uma semana de rendição à Tua vontade, ao Teu querer, meu Deus, o Teu plano para as nossas vidas. Que seja assim, meu Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém.